Você está procurando um aparelho de R$400, 450? Você caiu nesse vídeo certinho. Esse vídeo eu vou te apresentar o UMIDIGI A7S, um aparelho que custa R$445 no momento dessa gravação, lá na China. E nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena, vamos fazer um unboxing, descobrir o que vem dentro da caixa e conferir um pouquinho mais sobre esse dispositivo super barato que é difícil a gente encontrar aparelhos tão baixo preço assim, né? Hoje em dia a gente vê aparelhos de 8, 9 mil reais e um custando apenas 400, é até difícil de acreditar. E essa é a proposta do UMIDIGI A7S. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e, se quiser comprar ele, link na descrição, beleza? Agora, bora pro vídeo! Vamos lá então, pessoal, para a gente conhecer um pouco mais sobre o UMIDIGI A7S, tá? Eu já trouxe o modelinho A7 aqui para o canal, que é um modelo de entrada. Esse é mais de entrada ainda. E olha, o A7 já impressiona bastante por várias coisas. Vou deixar o link dele aqui embaixo, caso você tenha interesse de conhecer o A7. Essa versão aqui é o A7S, tá? A versão mais de entrada ainda, que está custando R$445 hoje, no dia da gravação, com dólar a 5,40 mais ou menos, tá? Aqui atrás na caixa nós já temos as informações que tem dele, tá? Ele tem um processador MediaTek, tá? O modelinho é MT6737. Ele é um processador de entrada, mas que pro Android que tá aqui dentro, que é o Android 10 Go Edition, que é a versão Go, que tem alguns recursos a menos, ele consegue lidar de forma bem bacana. Tem 2 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento. Temos entrada Dual SIM e para cartão de memória, 4.150 mAh de bateria, telinha HD com 6.53 polegadas, é um tamanho bem legal. Temos também 3 câmeras e uma câmera frontal de 8, tá? A principal é de 13 e provavelmente a gente tem uma de macro e uma de desfoque, mas a gente vai conferir isso aí quando a gente abrir o aparelho. E temos também as bandas disponíveis, tá? Ele tem 4G com banda 28, beleza? De restante é apenas isso. Vamos conferir o que tem dentro, tá? Caixinha bem minimalista, toda branca, bem bonitinha. O aparelho na cor azul, a gente já vai conferir ele. Dentro aqui nós temos, acho que é manuais, né? Vamos ver aqui, ó. Ejetor de SIM, que a gente vai conferir o que tem dentro ali, né? A gente vai conferir. Vamos deixar ele separado aqui já. E temos também o manual, tá? Bem basiquinho, mas eu gosto dessa apresentação que a UMIDIGI coloca nos aparelhos, que é uma caixinha bem simples com um cabo personalizado vermelho, né? Já é a entrada USB-C, isso que é bem impressionante, tá? É uma entrada USB-C em um aparelho que custa R$450, galera. Então aí não é por falta de gastar muito que as empresas não estão colocando não, tá? É porque não quer, porque ó, R$450 ainda tá com USB-C e temos um carregadorzinho básico de 5 watts, tá? Ele é bem básico esse aqui, tá? Então aí já não dá para pedir tanto, né? R$450. Um carregador mais forte e aumentar muito o custo do aparelho, tá? De restante é só isso na caixa, não vem fone de ouvido. Aqui nós temos o aparelho e algo bem interessante, tá? Ele tem um sensor de termômetro infravermelho, então você pode medir as coisas diretamente pelo celular, igual a pistola, aquelas pistolas de temperatura, mas a gente vai fazer um teste nela também para ver se está medindo direitinho. E ele tem também um botão aqui do lado, né, ó, para esse sensor de temperatura que a gente vai ver. Câmeras, tela que eu já falei, entrada e Android Go. Ele já vem com uma película, tá? É só você tirar esse plastiquinho, ó. Tira com cuidado para a película não sair junto. E a película já vem super bem aplicada, então acaba que não fica zoada, tá? Não fica marca, não fica bolha, não fica nada. Então é bem bacana e não fica torta, porque é posto por máquina, isso que é bem bacana. Já vem com a capa inclusa, é uma capinha de TPU. Capa básica, normal, não tem nem o que falar. A parte de trás do aparelho, ó, nós temos aqui umas ranhuras na parte de trás, ó, para você ter um grip a mais, e é bem legal essa traseira, eu gostei dela, e tem uma cor bem bonita, né? Aqui na parte de trás a gente já tem um conjunto de câmeras, temos uma câmera aqui na parte de trás de 13 megapixels a principal, a de 8 megapixels que estava lá na caixa, ela é uma ultra wide, e temos uma de 2 megapixels para desfoque. E esse buraquinho preto aqui, ó, não sei se você consegue ver aí, ó. Esse preto que não tem nada é o sensor de temperatura. E aqui do lado nós temos o flash. Ainda tem aqui, ó, inteligência artificial termômetro. Então, tá bem escrito aí, tá? Vamos ver então em volta. Em cima nós temos entrada para o seu fone de ouvido,
botão de volume e o power. Embaixo nós temos alto-falante, entrada para carregamento e o microfone. E desse lado aqui nós temos o botão para o sensor de temperatura e temos também a gavetinha de SIM. Vamos abrir ela aqui que eu já deixei separado, né? Para a gente conferir. E é uma gaveta tripla, então você consegue colocar aí 2 cartões SIM, ou 2 chip, né? Como o pessoal chama, e um cartão de memória. Ele não tem plástico, tá em volta para vedação, então não pode derrubar água, beleza? Vamos ligar então o aparelho enquanto ele carrega. Vamos vendo o que tem mais para pôr nele aqui. Vamos colocar a capinha, né? Vamos ver aqui como ela fica. Ó. A capinha ela não tira a beleza do aparelho, tá? Fica bem legal. E em relação à câmera, ela é levemente superior, tá? Bem pouquinho, mas ainda assim é. Então é bom para quem deixa o celular em locais que podem riscar as lentes, tá? Então bem bacana aí. Já tá ligando o aparelho, eu já deixei ele configurado porque senão a gente perde muito tempo. Eu só vou testar em relação às fotos, tá? Se você quiser um teste de jogos aqui com ele, ele roda o PUBG, roda o Call of Duty, não sei em qual qualidade ainda, porque eu só mandei instalar. Deixa nos comentários aqui embaixo se você tem pretensão de saber como ele roda. Já está carregando, ele não tem sensor de digitais, tá? Então, para desbloquear, somente com senha, beleza? Já coloquei a minha senha aqui, vamos desbloquear ele. E o aparelho ele tem um sistema que se chama Android Go, que é um sistema que tem aplicativos diferentes, não são os aplicativos do Google padrão, por exemplo, você pode ver Google Go, Gmail Go, Assistente Go, Maps Go, são aplicativos mais leves que, digamos, dá para colocar em processadores mais básicos, que é esse intuito aqui, tá? Então aqui nas configurações, vamos entrar aqui, ó, você pode ver que ele não é muito rápido, né? Claro que a gente acabou de iniciar ele também, né? Ele já tem uma atualização aqui para ser feita, atualização por Wi-Fi. Aqui em relação a armazenamento, vamos dar uma olhadinha. Ó. Eu já instalei 3 jogos para vocês terem uma noção. Está carregando. Nós temos aqui 31% usado, 9 GB usado total. Tá? Então ele tem 32 GB de armazenamento, vem em torno de 23 mais ou menos livre para você. Para você que não gostou, que não tem sensor de digitais, ele tem como fazer o desbloqueio facial, tá? Para ele ver o seu rosto e desbloquear. Ele não é tão seguro, tá? Mas ele funciona tranquilamente, então você não precisa se preocupar em relação a digitais aí, você não vai ter problema para desbloquear o aparelho. Caso você tá vindo de um aparelho básico, mas que tem digital, ó, ele já ficou, ó, já tá meio lento, você viu? Demora um pouco para carregar, é um aparelho mais básico. Claro que eu vou fazer mais testes, então não dá para dar certeza isso para você. Esse Smart Key aqui é esse botãozinho aqui, ó. Um clique abre o termômetro, 2 cliques abre o Zello, que é o aplicativo de chamada, se eu não me engano, e Long Press liga o flash. Então vamos testar aqui, ó. Vou segurar, ó, ligou o flash na parte de trás, vou segurar de novo, desligou. Vamos clicar uma vez, vamos ver o termômetro. Tá aí, ó, termômetro funcionando. Aqui embaixo nós temos pessoa e objetos. E olha aqui o que eu tenho pra gente testar. Vamos testar então, vou medir aqui a temperatura da mesa, ó, tá dando 26.3 mais ou menos. Tá dando isso daí, ó, 26 alguma coisinha. Vamos por objeto, vamos medir a mesa aqui, vamos ver se ele vai chegar perto. Ó, 26.7, ó, 26.2. Tá próximo, né? Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, vamos ver. Vai que ele precisa ser mais perto do que esse. 26.1 e 26.8, tá? Agora, qual que tá correto? Não sei dizer, tá? A temperatura do ar-condicionado tá para estar em 26 e esse aqui tá mais próximo. Agora, se tá exato, não sei dizer. Vamos ver o notebook aqui, ó. Que o notebook ele tem uma temperatura um pouco diferente, ó. Tá em 28.3, 28.2 no touchpad. Vamos testar com esse aqui agora. Então é, ó, 28.8 para 28.2. Então a gente tem uma diferença de 0.6 graus aí em relação um ao outro. Vamos dar uma olhadinha aqui no sistema, nós temos o que mais? Em relação ao o sistema em si aqui, ó, sobre o dispositivo, nós temos o sistema 2 GB de RAM, 32 de armazenamento, Android 10 já, então ele já está atualizadinho, com patch de segurança de setembro, tá? Então tá bem atualizadinho, tá bem bacana. É um aparelho básico, tá? Não é um aparelho para quem quer uso extremo, é um aparelho para, por exemplo, o seu tio que não sabe utilizar o celular, quer começar a aprender, para uma criança que quer utilizar para ver vídeo, para jogar um joguinho básico sem ser PUBG, Free Fire no máximo, então não é um aparelho extremamente potente, tá? Vamos dar uma olhadinha nas câmeras então, que é um ponto que eu acho que ele vai pecar, mas eu não testei ainda, então eu vou ser surpreendido junto com vocês, tá? Vamos testar aqui, ó. Vou ligar ele aqui. Ó, o foco dele, ele tá focando sozinho. Ele tá focando direito. Tirei uma foto aqui.
Eu sinto que é meio travado o aplicativo, mas pelo preço do aparelho é normal. Olha, tá carregando legal. Vamos ver a Ultra Wide agora. A Ultra Wide eu acho que vai ter decepção, hein? Será? Vamos ver. A Ultra Wide não tem foco, ó. Eu clico na tela, não tem foco. Não tem foco e fica ruim pra gente focar, hein? Porque dependendo de onde você tá, não fica legal a imagem, tá? Vou tirar uma em aberto aqui pra vocês verem, ó. Tô colocando... Depois eu vou colocar todas na tela aí pra gente dar uma olhada. E vamos tirar uma selfie agora pra gente ver como vai ficar. Olha, eu olhei a selfie ali e fiquei impressionado, hein? Pelo preço do aparelho. Vamos comentar primeiro da primeira, depois a gente vai lá. Primeira foto foi com a câmera principal, tá passando aí na tela pra vocês. É uma foto de 13 megapixels que impressiona pela qualidade, pelo preço do dispositivo, tá? Achei que seria uma câmera bem inferior. E eu tô com uma luz bem alta aqui, não é tão forte, mas ainda assim é bem bacana. Provavelmente ela sai melhor, por exemplo, em um local aberto, em algum local mais, digamos, com luz ambiente, fique mais bacana. Mas ainda assim tem um nível de detalhe muito bom para a categoria e para o preço do dispositivo. Já nessa outra aqui, ainda continua sendo visível, tá? A gente consegue ver até a textura do termômetro, fica bem legal. O HDR não é tão bom, mas ainda assim não dá para criticar. Em relação aqui ao Ultra Wide, a gente já consegue ver que ele não focou, ele foi focar... Nem tem onde ele focou, viu? Falar pra você que ele focou em algum lugar, ficou um pouquinho desfocada a foto. Talvez uma atualização de software, não sei. Mas, em relação à câmera Ultra Wide, ela tem um foco um pouquinho bugado. Já essa daqui é a outra Ultra Wide, a gente pode ver que a qualidade não é tão alta, né? 8 megapixels. E se a gente der zoom, a gente não tem uma qualidade legal. Mas no aspecto geral da imagem, quando ela foca, é uma qualidade aceitável. E a câmera frontal me impressionou, porque eu achei que sairia muito mais ruído, tá? Muito mais mesmo, ainda mais pelo aparelho ter apenas 8 megapixels na câmera frontal. Então aí a câmera, no aspecto geral, se você estiver olhando aí a foto, sem dar zoom, claro, se a gente der zoom a gente perde qualidade, é normal, não tem o que fazer. Ela tem uma qualidade muito aceitável mesmo, principalmente se você for tirar fotos à luz do dia. Então aí tá bem legal. Claro que essas fotos aqui, se eu tirar com o ambiente em baixa luz, vai decair demais a qualidade, tá? Demais mesmo. Agora, em relação à gravação, eu vou só confirmar para você enquanto que ele grava, tá? Deixa eu só confirmar aqui. A gente pode ver que se você tem muita pressa para utilizar o aparelho, você vai ficar nervoso com ele, tá? Porque ele não é muito rápido, você precisa ter calma. Aqui nós temos qualidade de vídeo. Ele grava em apenas HD, tá? Deixa eu abaixar o brilho aqui, que senão você não vai conseguir ver aí. Ele consegue gravar em apenas na resolução HD. VGA, CIF e QVGA. CIF eu não sei nem o que é, tá? Mas tudo bem. E na câmera frontal, vamos ver aqui, ó, câmera frontal, configurações, grava em HD também a mesma configuração. Já na câmera Ultra Wide, vamos ver aqui, Ultra Wide, ele demora um pouquinho. Ultra Wide grava também em HD, isso daí é bem legal, porque a Ultra Wide tem uma qualidade inferior, mas ainda assim ele consegue gravar bem bacana, né? Então tá aí, unboxing e primeiras impressões do UMIDIGI A7S, um aparelho que é muito barato e que, olha, tem um design bonito, tem um peso bacana, tem uma bateria relativamente grande para o uso do dia a dia, 4.150 mAh. Então, se você está precisando de um aparelho básico, bem bacana, tá? Vai ter análise no canal, vai ter teste de jogo, vai ter vários outros vídeos, então deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso queira comprar ele já, gostou do aparelho, links aqui na descrição, belezinha? Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like e até o próximo vídeo.